Muito bem, pessoal, final de jogo aqui em Lucas do Rio Verde, no estádio Paço das Emas, 0 para o Rio Branco, 0 para a equipe do Luverdense. O Rio Branco sai com um resultado, de certa forma, positivo, né, diante das adversidades que é jogar aqui no Centro-Oeste, muito calor em Lucas do Rio Verde. O Rio Branco vai levar a decisão, então, para o Kleber Andrade no próximo sábado, às 5 da tarde, aí, diante de uma grande festa da torcida Capa Preta, né? O jogo encerrado por aqui, daqui a pouquinho os atletas vão saindo, a gente vai tentar conversar aqui com alguns jogadores, com o técnico Rodrigo Fonseca, no pós-jogo aqui do Arquibancada Digital. Já vou chamar o Marcos, dá uma moralzinha aqui pra gente. Marcos Júnior, que atuou no primeiro tempo, ó, machucou até o dedo aí, cara. O que você arrumou aí, bicho? Um pisão ali, cortou meus 2 dedos aqui, mas faz parte do jogo. Rapaz, a gente sabia que hoje era um jogo complicado. Pode chegar só um pouquinho pra cá, Marcos? Porque aqui é difícil de jogar, né? O gramado não é da melhor qualidade, mas também tem um fator do calor, né? Mas o Rio Branco leva a decisão pro próximo final de semana lá no Kleber Andrade. Quão importante foi esse empate aqui hoje, né? Valorizar esse empate pra aí sim decidir diante do torcedor. A gente tem que valorizar porque nós sabemos que somos muito fortes em casa e trabalhar nossas semanas, fazer tudo que a gente vem fazendo até aqui. E quando chegar em casa a gente exprimir o nosso ritmo, fazer o que a gente vem fazendo em casa pra gente conquistar essa classificação. E agora, o Marcos Júnior, hoje o Rio Branco saiu com as principais oportunidades do jogo, né? No primeiro tempo, então, foram 2, 3 ali. Fica aquela sensação de que dava para ter levado um resultado ainda melhor lá pro Espírito Santo? Claro que fica, né? No primeiro tempo mesmo tivemos algumas chances ali, até comigo, uma bola que eu poderia ter chutado de primeiro, preferi dominar. Os caras chegou, outra na área também ali, o Diego teve chance. É claro que a gente queria ter ganho, mas faz parte do jogo, pelo menos também não perdemos e vamos levar para casa que lá, com o apoio da nossa torcida, se Deus quiser, vamos conseguir fazer o nosso jogo melhor e sair com a vitória. Show de bola, obrigado, Marcos, parabéns pela partida aí. O Rio Branco então sai com esse resultado que de certa forma é positivo, né, aqui do estado do Mato Grosso. Ainda vai voltar para o Espírito Santo somente na próxima segunda-feira, tem uma logística grande aí. Bom, a gente vai seguir aqui tentando falar com algumas peças, vou falar com o Bruno. Bruno tá saindo por aqui, capitão da equipe, correu demais ao longo desse jogo, um dos indicados aí pro craque da partida. Bruno, hoje foi um jogo muito competitivo, né? As duas equipes brigando muito, não foi aquele jogo de oportunidades mais claras, mas o Rio Branco leva a decisão para casa, vai decidir diante do torcedor. Queria que você falasse da importância de valorizar esse empate aqui hoje, pensando no objetivo principal que é a classificação. Olha, Robson, como você falou, um jogo difícil, a gente sabia, né? A gente até conversou mais cedo lá que nós estávamos preparados para qualquer circunstância que acontecesse aqui. Tivemos chance ali, você vê, o Diego teve uma chance, o goleiro fez uma grande defesa, com o Jacó ali agora. Acho que eles chegaram pouco, não conseguiram assustar a gente muito. Lógico que a gente queria vencer, a gente queria um resultado positivo, tivemos perto ali, mas é uma grande equipe também, a equipe do Luverdense. A gente viu ali que é uma equipe que também marca em cima, que agride jogando em casa também. Mas acho que a gente tem que comemorar, mas saber que não tem nada decidido ainda. A gente conseguiu uma boa vantagem para decidir em casa, sem tomar gol aqui. Em casa a gente é forte, a gente sabe disso que a gente é forte. Então vamos descansar, vamos comemorar sempre, porque tem que comemorar, como eu falo, quando a gente, se não der para ganhar, a gente não vai perder. E nós estamos nessa batida aí, quando não dá para ganhar, a gente não perde, ganhar do Rio Branco vai ser difícil, está sendo difícil. Então vamos comemorar, descansar, porque tem uma outra batalha difícil no Kleber lá, né? Você teve uma chance de cabeça ali que eu tava com o Horácio ali na cabine, a gente olhou um pro outro e falou, rapaz, Bruno Silva costuma fazer isso, até faltou um pouquinho de capricho, né, Bruno? Então, foi uma jogada ali com o Luiz, a gente combinou na hora ali, eu cheguei no Luiz, falei, Luiz, taca no pênalti que eu vou pedir o Diego para tirar. Só que o cara, acho que ficou um pouquinho, ele demorou, saiu um pouco antes. Talvez se eu segurasse um pouquinho, eu pegava ela inteiro. Mas foi uma jogada que nós criamos na hora ali. O Luiz tem bastante qualidade, bate bem na bola, conheço ele. Então, quase que consegue fazer de vez em quando, se ela sai aí. Mas feliz pelo conjunto todo, a equipe hoje foi um grande jogo, parabéns quem entrou. Acho que o nosso coletivo é muito forte, nós temos que valorizar isso. Quem entra ali mantém o nível, então parabéns para todo mundo que conseguiu fazer esse grande jogo hoje aqui. Obrigado, Bruno, parabéns pelo resultado. E o Branco volta então para decidir em casa a sua vida neste Brasileirão Série D, né, na segunda fase. O Branco vai encarar no próximo sábado, então, às 5 da tarde. O Rio Branco deve anunciar ainda nos próximos dias a questão da venda de ingressos. O torcedor vai poder comprar antecipado e deve ter um valor legal aí para sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor costuma a ter mais benefícios. Eu vou chamar o Luiz. Ô, Luiz, só falar aqui com a gente, dar uma palavrinha. Luiz, que correu demais também ali na primeira etapa, principalmente, né, Luiz? Parabéns pelo resultado. O Rio Branco leva um resultado. Eu tô dando parabéns porque, na minha visão, é positivo, né? Vai decidir a vida em casa diante do torcedor. Queria que você falasse, cara, hoje um adversário complicado, um gramado um pouco mais duro, né? Gramado complicado. E ainda tem o fator do calor. O Rio Branco conseguiu vencer esses adversários para levar um resultado positivo. Verdade. Boa noite, primeiramente, né? É verdade, cara. Tipo, um jogo estranho, né? A gente tava comentando ali. O campo ruim, o time dos caras também, né? Veio com tudo, né? Jogando em casa, jogo da vida deles.
Então eu creio que foi um bom resultado, a gente soube segurar bem o ímpeto do adversário. Creio que a gente teve 3 ou 4 chances claras de gol, né? A gente sai com um gostinho amargo, porque creio que a gente poderia sim ter saído com a vitória, perdemos gols. Mas, cara, agora eles estão mortos, velho, porque eles vão jogar na nossa casa, com a nossa torcida, com a nossa força, nosso time indo pra cima. Então a gente sai daqui feliz sim com o resultado, porque a gente tem certeza de que dentro de casa a gente vai passar o carro, irmão. Rapaz, seu GPS hoje deve ter andado daqui até Vitória, né? Tanto você correu ali no primeiro tempo e no segundo, né? Pô, irmão, hoje foi tenso, mas não só pra mim, pro time todo, né? A gente, desde o segundo turno aí, a gente fez um pacto ali que, desde o ataque até a zaga, todo mundo correndo junto. Então, acho que esse é o segredo da nossa equipe, né? É o elenco, é o grupo. Então, eu creio que todo mundo sai exausto aqui, mas, como eu falei, feliz porque a gente tem certeza de que dentro de casa a gente vai conseguir essa classificação. O Lobo falou que se o time tivesse ganhado, ele ia liberar a galera pra ir. Quem? O Guilherme Lobo falou que ia liberar a galera pra ir no show do embaixador. Como não ganhou, vamos acompanhar só do hotel mesmo, né? Tá maluco, irmão, nem falar isso, senão eu chego em casa e minha esposa, eu tô morto, velho. Obrigado, Luiz. Parabéns Valeu, pelo jogo aí. Daqui a pouquinho a gente também deve ouvir o técnico Rodrigo Fonseca. Vou até pedir o Chicão ali. Chicão, pra daqui a pouquinho pedir, ó. Ô, Chicão, depois pede o Fonseca pra dar uma palavrinha aqui com a gente. A gente tá ao vivo. Então a gente fica aguardando aí, o time do Rio Branco vai fechar ali, lá no vestiário, né? Aquela palavra final, o técnico Rodrigo Fonseca conversando ali com o grupo, depois desse empate em 0-0. Falando do jogo, rapaziada, no primeiro tempo o Rio Branco teve boas oportunidades, né? A gente imaginava que o Luverdense talvez criaria uma pressão maior nos minutos iniciais, não foi o que a gente viu. O Rio Branco controlou bem as ações do primeiro tempo. O Luverdense não assustou o gol do Fernando Henrique, nem no primeiro nem no segundo, para ser mais exato, mas no primeiro tempo, então, pouquíssimas vezes chegou ao campo ofensivo a equipe do Mato Grosso, enquanto no segundo tempo o Rio Branco caiu um pouco de produção. Não foi o mesmo Rio Branco da primeira etapa, mas ainda assim foi um Rio Branco que teve as melhores oportunidades da partida, né? E falando de peças, né? O Fernando Henrique pouco trabalhou, Caio Tenório correu bastante, mas não estava, talvez, no dia mais inspirado. Ali teve também no sistema defensivo uma partida muito boa do Diego Guerra. Matheus Castelo, que na minha opinião foi o melhor em campo. E a gente ainda teve o Darlan, que recebeu um amarelo, né? Flertou ali com a expulsão, mas que terminou o jogo e fez um jogo também muito correto aqui no estádio do Passo das Emas. Aí a gente teve no meio de campo ainda a atuação excelente da dupla Romarinho e Bruno Silva, os dois trabalhando muito bem, foram bem no contexto geral de combatividade, dos dois atletas ali de pressão, de, né, marcar ali os meias criativos dessa equipe do Luverdense e ainda também na sustentação da defesa, né? Foram dois atletas que apareceram muito bem. E no ataque a gente teve aí talvez uma final de tarde, início de noite aqui em Lucas do Rio Verde, não tão inspirado assim do ataque do Rio Branco. O Luiz se dedicou muito, né? O Luiz Fernando correu bastante, mas ofensivamente, ali na hora de decidir, faltou um pouquinho. Diego Fernandes talvez não viveu das suas melhores atuações com a equipe do Rio Branco. Teve dificuldade em alguns domínios, estava muito marcado pela dupla de zaga da equipe do Luverdense. E aí tivemos o Maranhão ali correndo bastante, muito voluntarioso, mas também não fez uma grande partida. E o Marcos Júnior tentando bastante também, mas no primeiro tempo ali principalmente, né, teve algumas oportunidades que acabou perdendo. O time do Rio Branco, no geral, leva um excelente resultado ao meu ver, né? E ainda teve a estreia de dois dos jogadores, né? O Edinho, que entrou no decorrer da partida, o Brian também, pouco apareceram, o Edinho até um pouco mais no controle de posse, jogador ali saindo um pouco mais com a bola próxima do pé, mas o Rio Branco não teve nenhum destaque assim, muito grande da partida, com exceção, ao meu ver, do Matheus Castelo, que fez um excelente jogo, o Bruno Silva também. Os dois sobressaíram no que fizeram respeito ao controle de jogo. Bom, e aí no banco de reservas, né, o Braga também saiu na segunda etapa, foi um jogador que teve oportunidades. Olha lá, vem ele, ó. Vai. Nós. É nóis. Achei que ele ia soltar a pérola dele, né? Mas aí, Dudu hoje tá mais tranquilo hoje. Mas quem veio do banco ali, o Brian também contribuiu bastante, né? O Braga, perdão, contribuiu bastante, correu muito nos minutos que esteve em campo. E o Jacó, aí, ó, tá vendo? Ó, como é que fica isso aqui? Essa viagem foi essa frase a viagem inteira. E tivemos também ali o Jacó, que teve uma chance bem clara ali no final do segundo tempo, mas acabou desperdiçando. Foi travado, né, para ser mais justo ali pelo zagueiro. Daqui a pouquinho a gente volta com o técnico Rodrigo Fonseca aqui do nosso pós-jogo, direto de Lucas do Rio Verde, no estádio Passo das Emas, aqui no Mato Grosso. Fonseca, foi um jogo de muita imposição física dos dois lados, né? A gente sabia que o Luverdense tinha essa característica, um time muito forte fisicamente, e o Rio Branco hoje também fez um jogo bem duro, o Bruno Silva aparecendo muito bem, o Matheus Castelo. Queria que você falasse da estratégia abordada aqui hoje, nesse primeiro duelo, da importância de levar um resultado tão positivo assim para o Espírito Santo para poder decidir onde conhece bem e diante do torcedor.
Jogo muito bom, né? Time muito bem treinado pelo Wagner. Conheço o Wagner desde quando ele trabalhou no Botafogo. Sabe aquilo que ele tem na mão, trabalha muito bem as suas peças. Um jogo muito competitivo, jogo de primeira e segunda bola. E onde nós tivemos as oportunidades claras, logo de início, né? Onde o João Guilherme fez uma defesaça, a bola acabou batendo nele, né? Logo, acho que não tinha um minuto de jogo. E foi um jogo truncado, um jogo pegado, né? E foi aquilo que mesmo mostrou o resultado, o empate. Fico feliz com o resultado, o adversário dentro de casa, até o momento não tinha, se eu não me engano, não perdeu nenhuma, né? Ou não sei se é o primeiro empate, ou se já empatou outras vezes, mas mostra a sua força aqui e eu saí satisfeito com o resultado do empate. Fonseca, eu também queria te perguntar em relação à utilização dos atletas recém-contratados, né? Que é o caso do Brian, também a gente teve a estreia hoje do Edinho, foram 2 jogadores. O Brian até um pouco menos, né, de minutagem, mas o Edinho mostrou muita qualidade no controle de posse. Queria que você falasse um pouquinho dessas estreias, da importância também desses atletas sendo incorporados ao grupo em tão pouco tempo. Olha, eu gosto do perfil do Edinho, né? Jogador que rabisca, vai para cima, dinâmica de jogo, intenso e o jogo estava pedindo, né? Você sair dessa linha de marcação, esse jogo pesado e ele tem o drible, né? Então essa foi a ideia de colocar ele. Depois, na hora que o Maranhão abaixou um pouco o ritmo, nós procuramos colocar o Brian aqui para fazer a ala. É um jogador muito experiente também. Jogou até menos tempo, mas são jogadores que chegaram, estão buscando seu espaço. O grupo abraçou de maneira muito positiva, todos que chegaram, né? Espero que agora, no próximo jogo, a gente consiga escalar uma equipe mais competitiva ainda do que foi hoje, porque a gente possa conquistar esse resultado de vitória em casa, consequentemente a classificação. Vou te estender a mesma pergunta que eu fiz para o Marco Júnior, porque se a gente parar para analisar os números frios, o Rio Branco teve umas 3 oportunidades muito claras de gol, além de outras chegadas positivas, né? O Jacó mesmo no segundo tempo ali no finalzinho, teve uma bola que ele bateu, foi prensado. Apesar de que o resultado é positivo, né, para levar para decidir em casa, ficou aquela sensação de que dava para ter levado um resultado ainda melhor, ter ganhado o jogo aqui dentro? Sem dúvida, acho que mostramos e jogamos para isso. Marcamos pressão praticamente o jogo todo. Então eu tenho que parabenizar a entrega do nosso time, marcando à frente, obrigando o adversário a sair quebrando, jogando dentro de casa, né? Os nossos 3 zagueiros ali, o Bruno e o Romarinho sempre disputando primeira e segunda bola, né? Jogo bem competitivo, então isso eu fico muito satisfeito de ver a entrega, né? Se hoje um time se entregou na competição, foi o nosso. Mudou-se maneira de jogar, encaixamos no jogo do adversário, conquistamos um bom resultado. É lógico que poderia ser melhor porque nós jogamos para vencer. O Fonseca, só vou te pedir para a gente fechar, para convocar o torcedor para o próximo sábado, né? A gente está falando tanto de levar um resultado para o Espírito Santo, mas nada disso é positivo sem o apoio do torcedor. Então, queria que você fizesse o convite para o torcedor Capa Preta, que com certeza vai lotar o Kleber Andrade e fazer uma grande festa. A gente conta com o apoio do nosso torcedor, sem dúvida nenhuma, né? Acho que os atletas merecem esse apoio. Uma viagem muito desgastante, mas muito desgastante. Eu não sou atleta, eu na beira do campo estou sentindo cansaço. Imagina quem correu 90 minutos da maneira que eles correram. Então esses caras, eles merecem muito respeito, estão honrando essa camisa do Rio Branco. Então que o nosso torcedor vá, incentive para que a gente possa buscar essa classificação.